Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Essa passagem é muito forte, porque o que aconteceu aqui nesse texto é muito forte. Então, por isso até eu quero orar com você, pedindo que Deus venha falar conosco nesse tempo, aí, nesses próximos 10, 20 minutos. Senhor, no nome de Jesus, me coloco em tuas mãos agora, junto com cada um dos teus filhos que está chegando para essa live. Te peço que o teu Espírito Santo venha com a sua graça e com a sua bênção, de uma forma poderosa sobre esse tempo para abençoar cada um. Que flua, ó Deus, pelo seu Espírito, a palavra flua dos meus lábios, da minha mente para o meu coração, a tua lei no meu coração, flua para a vida de cada um dos teus filhos que estarão assistindo essa live, esteja agora ou seja depois na gravação. Isso se torne uma grande bênção e uma grande graça para a vida desse teu filho e dessa tua filha. Que ele seja abençoado, que ela seja abençoada através desta meditação nessa palavra, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, naquela noite, diz a Bíblia, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 2 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Lugar de passagem do Jaboque, algumas traduções vão dizer o Val do Jaboque. Val do Jaboque significa passo, travessia, o passo do rio, lugar. Ele foi atravessar um rio, o passo do Jaboque, né? Quer dizer, o Val do Jaboque, havia um rio, e tinha um local onde ele conseguia passar com toda a sua família e com todos os seus bens por aquela passagem. Aqui diz que Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres. Quero falar uma coisa, Jacó teve 2 esposas e o que é chamado 2 concubinas, mulheres que não eram suas esposas, mas com quem ele também teve filhos, que era a serva de cada uma dessas mulheres que elas mesmas deram para eles. Existem questões, queridos, que nós precisamos entender, que são culturais, que estão na Bíblia, que a Bíblia conta, mas nem tudo que a Bíblia conta é a vontade de Deus acontecendo, é assim que aconteceu e a Bíblia conta. Tá? Então nós vemos na Bíblia essa situação ali de um homem com várias esposas, mas isso está na Bíblia, mas não é bíblico. Está na Bíblia, mas não é a vontade expressa de Deus. É Deus contando aquilo que aconteceu. É a Bíblia falando para nós o que aconteceu, mas não que era a vontade de Deus que fosse realmente assim. Mas Deus foi conduzindo a cultura, né? Até lá, depois, lá a gente vai ler Paulo falando, né? Como tem que ser aquele que é presbítero, né? Aquele que é pastor na igreja, que ele deve ser marido de uma só mulher, né? Mas aqui, seguindo a leitura da palavra, seguindo nessa meditação desse texto, que para quem foi chegando, eu expliquei que há uma leitura correta, que a gente não aprendeu isso, mas há porções semanais da Bíblia que todos nós deveríamos estar meditando ao mesmo tempo. E assim nós estarmos seguindo esse ciclo de leitura anual da Bíblia, que nessa semana vai de Gênesis 32 a Gênesis 36, Obadias 1 e um texto de Mateus, que eu não me lembro agora se é Mateus 6 ou Mateus 11, mas é o que está lá na lista, né? Não estou com ela na mão aqui, que a gente vai meditar amanhã. Eu vou abrir uma live aqui também nesse horário para meditar amanhã. E se eu ver que o pessoal está gostando aqui, que for bênção, que houver uma participação aqui mínima, eu vou manter essa live, né? Assim, estou sempre nesse horário meditando. E aí vamos continuar lendo no 23 agora, Gênesis 22, 23. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Ficar sozinho, queridos. Aqui eu quero falar para você que tem 2 tipos de experiências e de renovos, e de intimidade, de forma de adoração a Deus que nós precisamos. Tem a forma coletiva,
como corpo, como igreja, e tem a forma de estar sozinho. Nós precisamos ter esse momento de culto, de cultuar a Deus juntos como igreja. Tem uma frase que às vezes é falada e que eu combato muito, porque ela não tem como ser verdadeira, que é a frase dizendo assim: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, você não é a igreja, porque igreja é um termo coletivo. Se eu disser eu sou a igreja, é como se um peixe estivesse dizendo eu sou um cardume. Um peixe não é um cardume, muitos peixes são um cardume. Uma pessoa, um cristão, um discípulo de Jesus não é a igreja, ele é parte da igreja, mas nós somos a igreja. Nós temos que ter a nossa adoração e a nossa intimidade com Deus, tanto no individual, sozinhos, quanto como igreja adorarmos, prestarmos culto. Quando nós nos reunimos para prestar culto a Deus. Sabe, nós aprendemos a ser como consumistas de culto. Nós aprendemos a agir na igreja como se nós fôssemos o cliente da igreja. Aí, pastor Norberto, que honra tê-lo aqui, pastor Norberto. Assunto muito interessante. Segue ministrando a palavra, meu amigo, pastor Egber. Obrigado, meu amigo. Pastor Norberto, meu amigo, já foi por um tempo, né, meu pastor, não que ele tenha deixado de ser meu pastor, né, foi meu pastor porque na estrutura da igreja que participávamos, havia as transferências, aí tinha o bispo regional, ele meu bispo regional, né, e um pastor e um amigo, né, uma família muito abençoada, muito queridos, né, que moram no meu coração. E aí, pastor Norberto e todos, né, seguindo aqui esse assunto, então, tem duas coisas que nós temos que ter. Uma coisa é a coisa de ter a adoração em público. E outra coisa é essa adoração sozinho. Essa intimidade com Deus sozinho, que fala aqui que Jacó ficou sozinho. Então tem experiências que a gente só vai ter no culto, no público, na reunião de célula, né, no momento de orar junto, numa reunião de oração. Tem coisas que a gente só vai ter na intimidade com Deus sozinho. E eu estava falando que às vezes a gente virou como que consumidor na igreja. A gente age como se a gente fosse o cliente da igreja. Você sabe que todo negócio, ele precisa, para se manter, ele precisa agradar o cliente. Porque é o cliente que sustenta o negócio. E nós vivemos um mundo, e eu não quero aqui, não estou falando mal de ninguém, não estou dizendo que não pode ter, tem que ter a música tal, tem que ter a cor tal pintada na parede. Não, tá tudo certo, tá? Não estou indo, eu estou falando conceitualmente, não no sentido que não possa ter um marketing na igreja. O marketing faz parte da igreja, tá? Mas às vezes a gente trata como se a pessoa que está ali fosse o cliente, como se eu fosse lá como cliente da igreja. Então eu tenho que ter a igreja tem que me apresentar um bom culto, o pastor tem que me apresentar uma boa pregação para que eu permaneça. Não, não é nada disso. O cliente do culto é Deus. O cliente do culto é Deus. O culto é para Deus. Então, o que tem que ser cantado e quem tem que ser agradado é Deus. A música pode estar toda desafinada, mas se estiver agradando a Deus, tá tudo certo. E não estou dizendo que o músico pode então relaxar e fazer desafinado. Não, tem que ser o melhor, mas é o melhor porque é para Deus. Mas a gente geralmente faz o contrário, a gente faz o melhor porque é para as pessoas, buscando agradar as pessoas. Mas o culto não é para as pessoas, é para Deus. Sabe que às vezes a gente, dentro do ministério apostólico, a gente viaja muito, né? Domingo eu estou aqui em Palhoça, amanhã eu vou pregar numa igreja aqui, hoje vou ministrar na nossa igreja aqui, amanhã eu vou pregar numa igreja, aniversário da igreja em São João Batista, outra cidade aqui perto, também ministério apostólico, do pastor Everton. E domingo de manhã eu vou sair cedinho daqui, são 8, 9 horas de viagem, cedinho daqui para estar na igreja para ministrar domingo à noite. E já vou falando isso porque senão é capaz de alguém assistir essa live e dizer assim: o apóstolo está em Santa Catarina, não vai estar no culto domingo, então não vou no culto domingo, que não sei quem vai pregar e tal. E a pessoa age assim porque ela trata como se ela fosse o cliente do culto.
mas o culto é para Deus. Então, uma das formas que nós precisamos estar na presença de Deus é no culto, no coletivo. A outra forma é como Jacó ficou, sozinho. Versículo 24 começa, e Jacó ficou sozinho. E o homem a sós com Deus, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, no culto a gente vai, vou uma vez por semana na célula, vou uma vez por semana no culto, aí eu vou na rede de jovens. A gente está alguns dias fazendo esse culto coletivo. Agora, o individual, o ficar sozinho com Deus, esse é o de todo dia. Esse é o de todo dia. Eu chamo o meu devocional, meu tempo devocional. Alguns chamam tempo a sós com Deus, tempo devocional. Eu uso o termo tempo devocional. Então, nós precisamos ter o nosso tempo devocional com Deus, porque nesse tempo devocional com Deus, Deus vem. Deus vem para estar conosco. E foi ali que a vida de Jacó foi transformada. Então você vai ter experiências sobrenaturais com Deus no culto, mas no culto você está adorando a Deus, você está cultuando a Deus. Milagres podem acontecer ali, coisas extraordinárias, a palavra é revelada, o alimento de Deus é distribuído ali. Porém, a transformação efetiva, consistente de Deus na tua vida vai acontecer se você criar o hábito fiel de ter o teu tempo diário devocional a sós com Deus, onde você vai ler a palavra, onde você vai orar, onde você vai adorar, onde você vai colocar a sua vida na presença de Deus. Esse é o tempo que você precisa. Esse é o tempo maravilhoso que precisa todo dia. E aí, a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. De noite, região meio desértica, né? Que hoje pertence à Jordânia. Hoje esse lugar pertence à Jordânia. A Jordânia é um país ao lado de Israel. Passa o rio Jordão no meio ali, né? Quem é discípulo lá da nossa igreja, de Carazinho, de Passo Fundo, conhece a pastora Enislim. A pastora Enislim é jordaniana, nasceu na Jordânia, né? Nasceu e foi criada na Jordânia. E aí ele fica a sós com Deus, vem um homem e luta com ele. Vem um homem e luta com ele. Primeiro que, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente canta umas canções, a gente fala umas coisas e fica difícil de a gente criar na mente as coisas, né? O texto não fala em anjo, o texto fala em homem. Você já cantou, talvez, eu já cantei, Jacó segurou o anjo, não deixou eu subir, Jacó segurou o anjo, me dá a tua bênção para depois subir, né? Mas o texto diz que é um homem, que veio um homem e lutou com ele. Então pode ter sido um anjo, materializado como homem, pode ter sido, alguns acham que veio o próprio Jesus ali se encontrar com ele, pode, um homem enviado por Deus profeticamente para fazer isso, pode. O texto diz que veio um homem e lutou com ele até o amanhecer. Que noite! Que noite! Sabe, às vezes a gente tem umas noites de luta e a gente, às vezes, confunde, achando que é o diabo que está trazendo a luta, mas às vezes é Deus mexendo com a gente, querendo falar com a gente de noite. Querendo que a gente ore, querendo que a gente busque, querendo que a gente se alinhe à vontade dele. Muitas lutas que acontecem na nossa vida, na verdade, é Deus nos alinhando de volta à vontade dele. Muitas lutas que acontecem na nossa vida é porque, de alguma forma, a gente se distrai na vontade dele. E aí, no versículo 25, quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Aqui mostra um poder sobrenatural, né? Que mostra que não era um homem comum. Porque esse toque na coxa, que foi capaz de deslocar a coxa, parece, né, não ter sido um golpe humano,
Parece ter sido algo mais do que um golpe humano. Mais forte, mais, né, tocante do que um golpe humano. Então, quando aconteceu isso, né, versículo 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Também a Bíblia não explica por que esse anjo não podia ficar ali de dia, ou esse anjo, esse homem, Agora eu acabei de falar que a Bíblia não diz anjo, diz homem, né? Mas por que ele não podia ficar? A Bíblia não explica. Talvez para o contexto da época isso estivesse claro, crenças e entendimentos da época isso estivesse claro, mas para nós ela não diz. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Jacó disse, não vai, você tem que me abençoar. Então é a sós com Deus que nós lutamos as nossas lutas na presença de Deus, e a sós com Deus ele nos abençoa. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó, Yaakov. Yaakov, Tiago, na tradução do Novo Testamento, Yaakov, Jacó. E aqui, queridos, o que significava o nome de Jacó? Jacó significava aquele que nasceu pegando no calcanhar, que segura o calcanhar. Aquele que segura o calcanhar é a tradução de Jacó. Então, porque quando ele nasceu primeiro Esaú e Jacó saiu segurando o calcanhar do irmão. Agora, essa ideia de que para nós não faz muito sentido, que botar o nome em alguém segurando o calcanhar, é como um ditado. É como se dissesse aquele que passa uma rasteira. Entende? Segurou o calcanhar do outro. Para nós aqui, traduzindo para o nosso português meio, não vou dizer bom português, um português meio chulo, é aquele que passa rasteira nos outros. Aquele que é malandro, é ligeiro, aquele que você tem que se cuidar com ele, que senão ele te passa uma rasteira. Esse é o significado de Jacó. Há uma tradução para Jacó como usurpador. Né? Para explicar esse segurar o calcanhar, alguns explicam que Jacó significa usurpador. Aquele que usurpa, aquele que se apodera daquilo que não é seu legitimamente. Deus tem coisas legítimas para nós. Deus tem coisas que são dele para nós. Mas nós podemos ser tentados a nos apoderar daquilo que não é legítimo para nós, que não é Deus que está nos dando. E esse é um grande desafio para nós, discernir o que é Deus que está nos dando. Porque quando nós nos apoderamos daquilo que não somos legítimos, nós estamos fazendo uma semeadura ruim que vai dar uma colheita ruim. E hoje, queridos, no ministério, sabe, eu vejo muita falta de entendimento disso dos pastores. Os pastores, né? A gente, muitas vezes, se apodera do pastoreio de pessoas que não são legítimas, que Deus está colocando no nosso rebanho. Às vezes é porque convidou, volta e meia, né? Chega um discípulo, o pastor fulano me convidou para ir lá no culto na igreja dele. O pastor fulano disse que está precisando de um músico lá, disse que se eu quiser ir tocar lá. O pastor fulano não sei o quê. Então é muita usurpação. É muito tentar dar uma de malandro, né? E Deus não abençoa isso. São ministérios que vão falindo em cima disso, porque trabalham erradamente, né? Erradamente. E aí isso vão acumulando problemas, porque aí só reúne quem está com problema na outra igreja, se reúne lá para falar mal da outra igreja, e quando vê aquele ministério vai implodindo. Porque não é esse o nosso chamado. Nosso chamado é fazer discípulos legítimos, que a gente não fica convidando da outra igreja, mas fazer discípulos legítimos. E aí, seguindo no texto aqui, o homem pergunta para Jacó, qual é o teu nome? E a história de Jacó, se a gente for ver, estava ligada ao nome dele. Ele foi malandro, deu uma rasteirinha no irmão ali, pegou o direito da primogenitura. Depois ele foi malandro,
deu outra rasteira no irmão e pegou a bênção do pai. Foi trabalhar com o sogro, se converteu no caminho, né? Teve um encontro com Deus no caminho, em Betel, viu a escada, Deus fala com ele. Ele trabalha direitinho pro sogro lá, ele colhe o que ele semeou. O sogro deu uma rasteira nele. Deu uma rasteira nele, fez ele casar com a mulher que ele não queria, depois deu a mulher que ele queria, aí ele trabalhou de graça pro sogro, de graça não, né? Em troca das esposas, por um bom motivo. Foram tantas coisas, mudanças de salário e tal, até que daí ele deu outra rasteirinha no sogro, pegou as coisas da família e saiu, fugido, sem avisar. Essa tinha sido a caminhada de Jacó até então, era confusa, era fora do propósito de Deus em muitas coisas, em muitas atitudes dele, mas Deus tinha um plano para a vida dele. Então, a nossa vida muitas vezes não condiz com o plano de Deus para nós. A vida de Jacó não condizia com o homem, com o patriarca, com aquilo que Deus chamou ele para ser. Mas Deus foi tão misericordioso com ele que perguntou qual o teu nome. Talvez agora seja o momento em que Deus está perguntando para você qual o teu nome. Eu preciso ir para o fim dessa live, né? Que senão ela está ficando muito comprida. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Então, ele responde Jacó, enganador, que passa rasteiro, que segura no calcanhar do outro, né? Usurpador. E aí, o homem diz, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Significa o que luta, o príncipe que luta com Deus. Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Lutou com Deus e com homens e venceu. Que palavra. Que palavra. Jacó que ele não entendia ainda com quem ele estava ali. Porque no 29 ele diz, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Jacó ainda não sabia, ele teve aquela luta com Deus, com um homem uma noite inteira, ele não entende quem é aquele homem, ele só sabe, por algum motivo, ele sabe que ele é aquele homem que precisa abençoá-lo, e aí finalmente aquele homem abençoa ele, e aí ele diz, qual o teu nome? E aí, mas ele respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Não respondeu o nome, por que tu quer saber? Por que tu quer saber? Tem coisas que... Por que tu quer saber? Ontem nós estávamos na célula dos homens aqui e um dos rapazes lá fez uma pergunta sobre o Apocalipse e eu disse para ele, não tem resposta. Qualquer pessoa que te responder vai estar dando a sua opinião, porque a Bíblia não explica isso, não dá clareza sobre isso. Como a Bíblia não dá clareza sobre isso, qualquer coisa que eu te responder vai ser a minha opinião e não vai ser o que a Bíblia diz. E às vezes a gente quer saber umas coisas assim, né? Que Deus simplesmente não tem motivo para nos revelar. E aí, nesse caso aqui, Deus não quis revelar, né? O homem não quis revelar quem ele era, mas o abençoou. E aí no versículo 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa face a face. Peniel, pois vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Porque eles entendiam que quem visse Deus face a face morreria, tamanha glória de Deus. E aqui parece confuso, porque ao mesmo tempo a Bíblia fala que é um homem que tinha um poder sobrenatural, e ao mesmo tempo Jacó, ele diz, vi Deus face a face. Então aí revela que é Deus que estava ali? Talvez, mas pode significar simplesmente que ele viu um homem cuja face representava a face de Deus. Por exemplo, se você vê Jesus, você não está vendo o Pai, você está vendo o Filho, Jesus. Mas você pode dizer, vi Deus, porque eu vi o representante dele. Alguns momentos na Bíblia, né? A Bíblia fala, um homem fala para o outro, eu vendo você, eu estou vendo Deus. E assim deveria ser com todos nós cristãos. As pessoas nos vendo deveriam estar vendo Deus, porque afinal, Deus mora em nós pelo seu Espírito. Então, né? Seria algo como se você olhasse para mim agora e dissesse, eu estou vendo Deus face a face.
e eu olhasse para você e dissesse: estou vendo Deus face a face, e não porque somos deuses, não somos, somos seres humanos limitados, mas o Espírito de Deus fala através de nós, ministra, está em nós. Então isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. E aí ele diz: vi Deus face a face, a minha vida foi poupada. Ele levou uma marca dali. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa das coxas. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Virou uma tradição aí, né? Não é uma ordenança da Bíblia não comer, mas uma tradição. E Jacó ficou marcado por aquele encontro com Deus. Marcado, nome mudado, a forma de caminhar mudada. Então, no seu devocional, no seu dia a dia com Deus, você vai ter encontros com Deus em que lá no culto você vai cantar, vai adorar, você não vai talvez pegar o microfone e dizer: meu nome é Jacó, eu sou um trapaceiro, eu sou o que passa a perna no outro, eu sou o que engana a minha mulher, eu sou o que minto, eu sou o que fofoquei da irmã, do pastor, de tudo, que eu sou... Talvez você não vai dizer isso. Mas no seu devocional diário você vai ter que dizer. No seu devocional diário você vai ter que revelar todo o seu ser, como Jacó teve que revelar todo o ser dele nessa passagem. Só que ali a sua vida vai ser poupada, vai ser perdoada. Deus vai te dar um novo nome. Não vai mais ser o trapaceiro, o fofoqueiro, o promíscuo, a mentirosa, a fofoqueira. Não vai mais ser. Não vai mais ser. Vai ser um novo nome. O nome de alguém que luta com Deus e vence. Esse que vai ser o nome. E essa passagem mostra justamente isso. E esse tempo a sós com Deus traz isso. Amém? Quero agradecer pela audiência de vocês até aqui. Dizer que, né, mantendo aí essa audiência aí que a gente está começando no Facebook, depois de tanto tempo que eu não venho aqui, né, só tudo que aparece aqui é compartilhado lá do Instagram para cá, né? Sei que tem muita gente que curte, comenta, mas eu não posto aqui. Mas agora o Facebook me chamou aqui, apareceu, eu não sei se aparece para você, aí até umas estrelinhas ali em cima, que se você, ou ali embaixo, não sei onde está as estrelinhas para você, se você clicar aí ainda me abençoa, né? O Facebook me chamando e muita gente dizendo que está voltando para o Facebook, então eu vim aqui nesse tempo e amanhã eu vou continuar nessa porção semanal da Bíblia, que é a que todos nós deveríamos estudar ao mesmo tempo do nosso devocional semanal. Amém? Deise, pastora Deise, Sálvia, um abraço para o pastor Sálvia, obrigado por estar aqui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos, pedimos que a sua bênção, a sua graça esteja, ó Pai amado, sobre a vida de cada um de nós, cada um dos teus filhos que está aqui. Nesse devocional, ó Pai amado, dessa manhã, que o Senhor venha com graça, venha com bênção sobre as nossas vidas, para que cada um consiga ter o seu tempo devocional com Deus, seu tempo diário, seu encontro a sós com Deus. E que esse encontro a sós com Deus seja um encontro transformador. Assim como Jacó recebeu um novo nome, assim como a sua maneira de caminhar foi transformada, assim aconteça sobre a vida dos teus filhos que participaram dessa live, de uma forma abençoada, de uma forma poderosa, para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Se alguém está doente, se alguém está com uma dor, eu abençoo agora, no teu nome, o poder e a autoridade que o Senhor me deu para curar os enfermos. Eu declaro cura e saúde em nome do Senhor Jesus. Todo mal vai embora. Para a glória do Senhor haja cura e haja libertação. E um dia abençoado na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado por esse tempo junto. Amém, Cristiano. Deus abençoe você, toda a família. Em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Amanhã eu volto, então, mais ou menos nesse horário, aqui das 7h30, para a meditação de amanhã. Eu não preparei isso aqui para falar. Eu abri o texto do devocional dessa semana e começamos a conversar. E assim que vai ser, né? Senão, às vezes, eu acabo, eu tenho que preparar alguma coisa,
e acaba não fazendo, né? Então vamos assim e tá preparado pelo Espírito e vamos indo. Não que vai assim, ser de qualquer jeito, né? Tudo que eu falei aqui é da Bíblia, é da palavra, né? Não é de qualquer jeito, mas é dessa forma mais que a gente começa meio sem saber onde a gente vai terminar, né? Mas Deus vai dando graça. Espero que você tenha sido abençoado. Um abração, tchau, tchau.